Abertas nossas Bíblias no segundo livro das Crônicas, no capítulo 12. Nós faremos a leitura do verso 1 até o verso 16 desse texto. Diz assim o texto da palavra do Senhor: Tendo Roboão confirmado o reino e havendo-se fortalecido, deixou a lei do Senhor, e com ele todo Israel. No ano quinto do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém, porque tinha transgredido contra o Senhor. Com 1.200 carros e 60.000 cavaleiros, era inumerável a gente que vinha contra ele do Egito, de líbios, suquitas e etíopes. Tomou as cidades fortificadas que pertenciam a Judá e veio a Jerusalém. Então veio Semaías, o profeta, a Roboão e os príncipes de Judá, que por causa de Sisaque se juntaram em Jerusalém, e disse-lhes: Assim diz o Senhor, vós me deixastes a mim, pelo que eu também vos deixei, em poder de Sisaque. Então se humilharam os príncipes de Israel e o rei, e disseram: O Senhor é justo. Vendo, pois, o Senhor que se humilharam, veio a palavra do Senhor a Semaías, dizendo: Humilharam-se, não os destruirei. Antes, em breve lhes darei socorro, para que o meu furor não se derrame sobre Jerusalém por intermédio de Sisaque. Porém, serão seus servos, para que conheçam a diferença entre a minha servidão e a servidão dos reinos da terra. Subiu, pois, Sisaque, rei do Egito, contra Jerusalém, e tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei, tomou tudo. Também levou todos os escudos de ouro que Salomão tinha feito. Em lugar desses fez o rei Roboão escudos de bronze e os entregou nas mãos dos capitães da guarda, que guardavam a porta da casa do rei. Toda vez que o rei entrava na casa do Senhor, os da guarda vinham e usavam os escudos e tornavam a trazê-los para a câmara da guarda. Tendo-se humilhado, apartou-se dele a ira do Senhor, para que não destruísse de todo, porque em Judá ainda havia boas coisas. Fortificou-se, pois, o rei Roboão em Jerusalém e continuou reinando. Tinha Roboão 41 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 17 anos em Jerusalém, cidade que o Senhor escolheu dentre todas as tribos de Israel para ali estabelecer o seu nome. Sua mãe se chamava Naamá, amonita. Fez ele o que era mal, porquanto não dispôs do coração para buscar o Senhor. Quanto aos mais atos de Roboão, tanto os primeiros quanto os últimos, porventura não estão escritos nos livros da história de Semaías, o profeta, e de Ido, o vidente, no registro das genealogias? Houve guerras entre Roboão e Jeroboão todos os seus dias. Descansou Roboão com os seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. E Abias, seu filho, reinou em seu lugar. Amados irmãos, no domingo passado nós lemos o capítulo 7 desse mesmo segundo livro das Crônicas, e nos versos 13 está escrito no capítulo 7 que Deus então faz aliança com Salomão e diz a Salomão: se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo se humilhar, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estamos diante de um outro texto, da mesma forma, meu Deus, irmãos, nós estamos então examinando
a aliança que Deus havia firmado com Davi. E nós vimos a sua confirmação na vida de Salomão, quando então Salomão foi autorizado pelo Senhor a construir o templo, e sobre isso nós falamos. Assim então agora nós vamos olhar para a vida de Roboão, que reinou dos anos 930 a.C. até os anos 913 a.C. E a ideia então, meus amados irmãos, a ideia central do autor, do escritor dos livros das crônicas, era relembrar ao povo que havia voltado do cativeiro os acontecimentos e os fatos que os levaram ao cativeiro. Os pecados que eles haviam cometido, portanto, foram parar lá na Babilônia. E então cada geração precisava ser lembrado destas coisas e precisavam então voltar a buscar o Senhor. Todos nós, meus amados irmãos, passamos pelas mesmas provas. Todas as vezes que nós deixamos de buscar o Senhor, com certeza nós vamos passar por alguns reveses na nossa vida. Nós vamos passar por alguns momentos difíceis na nossa vida, mas o Senhor vai nos dar a oportunidade do arrependimento e da volta. E então, assim também foi com este povo. Roboão, então, foi um grande agente desta aliança de Deus com Davi em sua geração, e então, por meio dele, Deus cumpriu a sua promessa que havia feito a Davi, que não faltaria descendentes de Davi no trono. E ele começou, então, a governar com 41 anos de idade, segundo o texto, aqui no verso 13, e apesar de não ser uma criança, apesar de ser um homem adulto, nos diz o texto que seus atos no trono, como rei, ele foi um rei arrogante, ele foi um rei petulante, ele foi um rei precipitado, ele foi um rei imaturo, ele foi um rei tirano. Em vez de aceitar os conselhos dos anciãos, em vez de demonstrar, então, sabedoria, em vez de acolher a necessidade do povo, em vez de abençoar o povo, ele recebeu orientações dos mais jovens, garantindo, então, que traria a nação de Israel, que trataria a nação de Israel de um modo muito mais severo, muito mais cruel do que havia tratado seu pai, Salomão. Assim, então, meus amados irmãos, se encontra no capítulo 10 do segundo livro das crônicas. E isso fez com que houvesse ou aconteceu a divisão do reino de Israel e Judá. A figura importante naquele tempo foi Semaías, presente desde o início então do governo de Roboão. Aqui no capítulo 11, no verso 2, Semaías, então, foi um profeta fiel, foi um profeta que escreveu um dos livros, aqui no texto, principalmente no final, que serviu de base para o cronista escrever aqui esse texto em que nós estamos apoiados, fazendo esta análise. Lemos também, meus amados irmãos, sobre Sisaque. O verso 2 desse texto em que nós acabamos de ler, ele é também reconhecido como um rei fundador da 22ª dinastia egípcia, dos anos 1945 até os anos 1924 a.C. E ele era amigo pessoal de Jeroboão, 1 Reis, capítulo 11, verso 40. E então o texto nos diz, meus amados irmãos, o texto lido, que Sisaque invadiu o território dos hebreus e fez de Judá um estado tributário, um estado que teve pesados tributos ao rei do Egito. Portanto, o cronista então referiu-se a Naamã, uma das muitas esposas de Salomão e mãe de Roboão, aqui no verso 13. O fato dela ser então amonita, uma mulher amonita, indica provavelmente para nós, segundo os escritores, segundo os historiadores, que provavelmente uma das formas que Salomão utilizou para adorar outros deuses foi através desta mulher, levando o povo à adoração de um deus pagão chamado Milcom.
no capítulo 11, verso 5 de 1 Reis. Então, uma das causas, meus amados irmãos, da queda do rei Salomão foi o fato dele se casar com mulheres pagãs. E essas mulheres pagãs, então, fez com que ele também abraçasse as suas crendices. Por isso, nós temos em vários textos bíblicos Deus orientando que nós não podemos fazer uma união com alguém que seja incrédulo. Porque esse alguém que é incrédulo provavelmente vai nos trazer dificuldade na nossa intimidade com Deus. Vai atrapalhar a nossa intimidade com Deus. Não vai permitir que nós tenhamos intimidade com o nosso Deus. Portanto, meus amados irmãos, no primeiro verso já registra o pecado de Roboão, verso 2 até o verso 4. Assim, mostrando a consequência daquele pecado. Naquele contexto, então, Deus se manifestou falando por meio do profeta, e os homens responderam àquela revelação do profeta nos versos 5, 6, 7 e 8. A partir, então, dessa resposta humana, uma nova consequência para esse rei foi registrada dos versos 9 até os versos 12. E, em seguida, a conclusão do que aconteceu com este rei nos relatos dos versos 13 até os versos 16. Dito isso, meus amados irmãos, nós vamos apenas nos deter a duas advertências para a nossa vida nessa noite. Apenas duas advertências. E a primeira advertência que eu quero destacar, lendo esse texto com vocês, é que nós precisamos tomar muito cuidado com a infidelidade a Deus. Se eu perguntar, todo mundo vai responder: eu sou fiel. Eu sou fiel. Mas nós temos um problema seríssimo entre idas e vindas. Nós temos um problema seríssimo que nós já falamos aqui em outra ocasião, de sermos crentes mais ou menos. Então, cuidado com a sua intimidade com Deus, e dentro dessa intimidade com Deus, nós não podemos ser encontrados pessoas infiéis. A infidelidade, meus amados irmãos, é um grande perigo para nós. Quais então os cuidados que os judeus que haviam retornado do cativeiro babilônico deveriam tomar? Quais os cuidados que eles deveriam ter? Meus amados irmãos, o texto nos deixa muito claro que eles não poderiam ser infiéis ao Senhor. Assim, então, o rei Salomão, a despeito dos seus pecados, ele tinha se humilhado na presença do Senhor, e nós lemos isso em Eclesiastes, no capítulo 12, dos versos 13 e 14, ele se humilhou na presença do Senhor. Assim também, Roboão, por sua vez, deixou a lei do Senhor, aqui no verso 1. Ele sabia sobre a palavra de Deus, e ele sabia como Deus reinava em Jerusalém. Ele conhecia isso na vida do seu avô Davi, ele via isso na vida do seu pai Salomão. Ele sabia que Deus reinava em Jerusalém, ele sabia que Deus havia escolhido Jerusalém para ser o seu trono, e mesmo assim ele ainda faz essas coisas. É querer correr risco demais, é querer arriscar demais. Ele sabia que Jerusalém era a cidade eleita de Deus, a cidade escolhida de Deus. Ele sabia que ele era um descendente legítimo de Davi, que ele pertencia àquela geração. Ele tinha tudo, meus amados irmãos, para andar com Deus. Mas ele e seus maus conselheiros resolveram transgredir, resolveram rebelar-se contra o Senhor, aqui no verso 2. Foram infiéis. Diz-nos o texto, e quando nós olhamos para o capítulo 11, e também aqui parte do capítulo 11, em toda a sua extensão, ele era um homem obediente. Ele tinha suas idas e vindas. As suas idas e vindas. Diz-nos o texto, no capítulo 11, no verso 14,
porque os levitas deixaram os arredores da sua cidade, as suas possessões, e vieram para Judá e para Jerusalém, porque Jeroboão e seus filhos os lançaram fora, para não ministrarem ao Senhor. Jeroboão constituiu os seus próprios sacerdotes para os altos e para os sátrios e para os bezerros que fizeram. Além desses também todas as tribos de Israel, os que de coração resolveram buscar o Senhor Deus de Israel, foram para Jerusalém, para oferecerem sacrifício ao Senhor Deus de seus pais. Assim, verso 17, fortaleceu o reino de Judá e corroboraram com Roboão, filho de Salomão, por 3 anos, porque 3 anos andaram aonde? No caminho de Davi, no caminho do Senhor. Amados irmãos, aqui ele foi infiel. Aqui ele mostra para nós que foi infiel. E o relato que nós lemos, meus amados irmãos, no texto é que Judá fez o que era mal perante o Senhor. A pergunta para nós é: quem é Judá? Quem é Judá? Judá é uma pessoa que fez o que era mal perante o Senhor? Judá é uma nação. Judá é um povo. E o texto nos mostra, meus amados irmãos, que Roboão deixou a lei do Senhor e com ele toda a nação de Israel. O texto esclarece para nós algo que deve nos fazer pensar, deve nos fazer orar, principalmente, meus amados irmãos, em tempos de eleições de líderes em nossas igrejas, em tempos de eleição de oficial, há uma delicada relação entre o pecado da liderança e o pecado do povo. Em determinadas situações, meus amados irmãos, o pecado do líder faz o povo pecar. Em outras palavras, o líder peca quando vê o pecado errado do povo, quando vê o povo errado e não intervém, não corrige, não entra imediatamente para fazer as correções necessárias. Mesmo que o líder tente permanecer razoavelmente puro, mas se ele estiver no meio de um povo infiel, e ele deixar de corrigir esse povo, ele será responsabilizado pelos desvios de caráter desse povo. Cuidado com a infidelidade. O segundo ensino, meus amados irmãos, como eu havia dito, nós podemos extrair desse texto. Se em primeiro lugar nós devemos tomar cuidado, em segundo lugar, nós precisamos, além desses cuidados, saber que mesmo tendo os nossos pecados perdoados, nós não estaremos livres das consequências destes. Os pecados perdoados. Os pecados são perdoados, mas as consequências deles serão vividas na vida daqueles que cometeram esses pecados. Por causa do pecado de Roboão, o verso de 2 a 4 mostra, meus amados irmãos, as oposições. Com base nisso, seus leitores, então, os leitores do livro das Crônicas, poderiam compreender algo muito grave e até mesmo eles poderiam compreender que até mesmo os pecados perdoados produziriam consequências na vida daquele povo. Salomão, por causa da sua desobediência, lidou com 2 inimigos, segundo o texto bíblico de Reis, 1 Reis 11, Hadad, inimigo, Edomita, Rezon, filho de Eliada, e também ele lidou com um inimigo interno, diz esse texto. Agora, em outro momento da história, Roboão também havia experimentado algo semelhante. Sisaque agora invadiu as terras deste povo, invadiu as terras e está dominando todo esse povo. Milhares, meus amados irmãos, pensa comigo agora, milhares de soldados, segundo o texto, milhares de corações foram inflamados contra Judá, todos inflados pela disciplina divina, verso de 2 a 4. Quem inflou esses soldados? Foi o próprio Deus.
Foi o próprio Senhor nosso Deus. Deus permitiu que aqueles soldados, que aqueles opositores, que aquele rei, desse então vazão a todas as suas iras, a todas as suas indisposição contra o seu próprio povo, para cumprir a palavra da aliança do capítulo 7 de 2 Crônica, no verso 13. Eu mesmo é que vou trazer o mal para vocês. Verso 13 do capítulo 7, que nós acabamos de ler. Diante do pronunciamento divino por meio do profeta Semaías, os príncipes e os reis se humilharam. Versos 5 e 6, mostrando o verso 12 do capítulo 7. Eles reconheceram que o Senhor é justo, e disseram isso aqui no texto. Ou seja, Deus estava certo e eles estavam errados. Depois, então, da humilhação, veio o perdão, cumprindo aquilo que o texto de 2 Crônica 7, no verso 14, fala: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar de todo o coração, então, assim eu ouvirei essas orações. Mas mesmo apesar, meus amados irmãos, de terem os seus pecados perdoados, Roboão e todo Judá, a partir daquele dia, segundo o texto, nos versos 7 e 8, vamos olhar para os versos 7 e 8? Vendo, pois, o Senhor que se humilharam, veio a palavra do Senhor a Semaías, dizendo: humilharam-se, não os destruirei, antes, em breve, lhes darei socorro, para que o meu furor não se derrame sobre Jerusalém, por intermédio de Sisaque. Porém, serão, o quê, meus amados irmãos? Servos deles. Eu vou deixar eles dominar sobre vocês. Eles não vão destruir vocês. Eles não vão acabar com vocês. Mas eles vão dominar sobre vocês. Meus amados irmãos, o que fica e preceitua é que aquilo que nós conseguimos dominar, não nos domina. Mas aquilo que nos domina, nós somos dominados. E não temos força sobre aquilo que nos domina. Portanto, o rei do Egito passou a dominá-los e a cobrar tributos pesados dessa nação. Salomão havia mandado fazer 200 pavês, 200 escudos, grandes, largos, de 3,6 kg, de ouro puro. Também 300 escudos, de 1,8 kg, de ouro puro. Sisaque tomou esses tesouros da casa do Senhor e os levou embora. Tomou tudo, meus amados irmãos. Os versos 10 mostra que Roboão fez outros de bronze, inferiores. Diz no texto que ele criou uma equipe de segurança, de capitães da guarda, para acompanhar ele quando ele fosse ao templo. Quando ele fosse adorar ao Senhor, ele precisava dessa guarda para estar com ele. Significa, meus amados irmãos, que houve retorno à adoração. Significa, meus amados irmãos, que esse retorno foi um retorno humilhado, foi um retorno sem resplendor, foi um retorno sem glória, foi um retorno sem a graça de outrora, sem a presença, sem o brilhantismo, sem aquilo que nós mais gostamos de entrar e todos olhares para nós. Oh, que bom que você veio! Mas aqui, nesse caso, todos olham e dizem: olha quem está aí, olha quem veio. Está arrependido, tem o perdão, mas tem também os olhares daqueles críticos que ficam o tempo todo a fustigar, a cobrar posição, não é verdade? Portanto, tem as consequências dos atos. Assim então, meus amados irmãos, em determinadas situações, Deus age na nossa vida, como fez também na vida de Roboão. Alguns pecados, meus amados irmãos, exigem que nós os administramos, mas os seus estragos serão históricos na nossa vida. Nós seremos perdoados, nós seremos restaurados, mas nós teremos de assumir as consequências dos nossos atos na presença de todos que vão olhar para nós com esses olhares críticos, com esses olhares zombadores, com esses olhares de cobrança. É essa a consequência dos nossos atos e dos nossos pecados, quando nós deixamos de buscar o Senhor.
Quando nós deixamos de nos humilharmos na presença do Senhor, o pecado exige, meus amados irmãos, que nós precisamos fazer reparações, tanto as reparações pessoais, como também as reparações sociais. Nós vamos precisar entrar na igreja e entrar com a nossa cabeça baixa às vezes. Com a nossa cabeça baixa. É o caso de um assassino preso, lá na cadeia ele se converte, ele é perdoado de seus pecados, sim ou não? O problema é quando ele sair nas ruas, o problema é quando ele tiver que enfrentar a família daquele a quem ele assassinou. Imagina ele ter que olhar para aquela família, ele sabe que ele está na graça, ele sabe que ele tem o perdão de Deus, mas como é que ele vai olhar para aquela pessoa? Ele sabe, meus amados irmãos, mas todos vão olhar para ele e dizer lá dentro da igreja: esse cara é assassino. Vocês estão me entendendo, sim ou não? Meus amados irmãos, imagine que os seus atos, os nossos atos, pecaminosos, imagine então que os nossos atos, eles não causaram nada grave, tá bom? Ninguém descobriu, ninguém viu, ninguém ficou sabendo. Ok? Todo mundo, ninguém ficou sabendo de nada. Desses pecados que nós cometemos, mas desses pecados que precisam ser castigados. A pergunta é: quem vai receber esse castigo dos nossos atos? Quem vai? Se nós não vamos enfrentar as consequências dos nossos atos diante do público, porque ninguém viu, ninguém sabe, quem vai sofrer? Meus amados irmãos, quem vai sofrer é o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Em Isaías, no capítulo 53, no verso 5, nos diz que ele levou sobre si o castigo que era nosso, que era meu e que era seu. Foi colocado sobre ele. Todos nós, quando nós pecamos, meus amados irmãos, quando nós produzimos pecados deliberadamente, a consequência dos nossos atos vai produzir consequências na vida do Senhor Jesus Cristo. Por isso, aqueles que pecaram, meus amados irmãos, ou aqueles que pecam deliberadamente, estão desprezando o sacrifício do Senhor Jesus Cristo feito na cruz do Calvário por nós. Eu quero trazer mais algumas aplicações desse texto para a nossa vida pessoal. A primeira aplicação, meus amados irmãos, que eu quero destacar é: será que Deus mudou a forma de tratar com a igreja hoje no que diz respeito à disciplina? Será que Deus mudou? O texto nos diz nos versos 12: tendo ele se humilhado, apartou-se dele a ira do Senhor, para não destruir-se de todo, porque em Judá havia coisas boas. Notemos, meus amados irmãos, a semelhança de Judá entre nós, entre a nossa igreja, dentro, agora, aqui, no nosso meio. A igreja do Senhor é assim. Tem uma mistura de pecado e, ao mesmo tempo, de coisas boas, gente que entra, gente que sai, gente que erra, gente que se consagra, Deus trabalhando em cada eleito de modo maravilhoso, realizando a sua obra de salvação, tratando o seu povo com muita graça e com muito amor. Esse é Deus. O segundo ensino, ou segunda forma como nós podemos aplicar na nossa vida, será que nós temos conhecimento da obra redentora, da obra de santificação que Cristo produziu em nós? Será que nós temos?
meus amados irmãos, conhecimento dessa obra que Cristo realizou na nossa vida, quando nós estamos praticando pecado? Deus prometeu a Jeroboão que se ele andasse isso está em 1 Reis, capítulo 11, verso 37 e 38, ele diz que se Jeroboão andasse nos passos de Davi, tudo correria bem no reino do norte. Jeroboão então desobedeceu a Deus e não houve perdão para ele. Para Jeroboão, não. Para Roboão, sim. Para Roboão e Judá, Deus concedeu arrependimento e perdão, cumprindo a sua promessa graciosa. Aqui, meus amados irmãos, na nossa igreja, que o Senhor Jesus Cristo, que descendeu da semente de Davi, tenha misericórdia de nós. Nós podemos finalizar aqui, meus amados irmãos, com uma nota triste. Uma nota triste, porque Roboão fez o que era mal, porquanto não dispôs do coração para buscar o Senhor, verso 14. Roboão falhou nessa busca. Roboão buscou por um tempo, depois deixou de buscar. Tem alguma diferença aqui? Sim ou não? Aquelas pessoas que buscam, depois some. Depois aperta lá alguma coisa, volta, busca, depois some. Crentes, assim então, ele não buscou o tempo todo, deixou de buscar, depois retornou. Ele não buscava o Senhor com inteireza de coração, ele não buscou o Senhor com zelo, ele não buscou o Senhor com fidelidade, ele não buscou o Senhor com integridade, e isso foi mal. Essa passagem nos ensina, meus amados irmãos, sobre o mal que causa quando nós não buscamos o Senhor com fidelidade, ou de modo parcial, ou de forma mais ou menos. O rei Roboão e Judá tinha que buscar o Senhor sendo irrepreensíveis, íntegros, fiéis. Era isso que o Senhor tinha exigido deles, que eles deveriam andar na presença do Senhor. Assim então, nós também temos esse mesmo ensino da palavra de Deus, que nós precisamos andar na presença do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. O terceiro e último é que eu quero fazer uma pergunta para vocês, e essa pergunta deve ficar latente em vossos corações. Como temos buscado a Deus? Como nós temos buscado a Deus? A nossa busca tem sido plena? Ou a nossa busca tem sido apenas parcial? Ou a nossa busca tem sido mais ou menos? Aqui no texto, meus amados irmãos, fica claro para nós que a integridade é fruto de um coração agradecido, a integridade é fruto de um coração santo, a integridade é fruto de um coração cheio do Espírito Santo. Assim, meus amados irmãos, nós fomos tornados íntegros, irrepreensíveis, primeiramente porque nós fomos cobertos pela justiça do nosso Salvador. O nosso Salvador nos cobriu com a sua justiça. Então, quando Deus olha para nós, quando Deus põe os olhos dele em você, ele vê a justiça de Cristo na sua vida. Por isso, todos os nossos pecados estão lá, em Cristo. Ele assumiu os nossos pecados. Quando Deus olha para você, ele não vê você, ele vê o Filho amado dele, em quem ele tem prazer, em quem ele tem contentamento, em quem ele tem alegria. Portanto, meus amados irmãos, é assim que o Senhor nos quer, irrepreensíveis e íntegros. Você é uma pessoa irrepreensível e íntegra? Cristo é, e Ele deseja que o seu povo seja. A exemplo de Roboão ia e vinha.
ele não tinha um coração firme, ele não tinha um coração íntegro. A busca de Deus, meus amados irmãos, precisa ser com integridade. É uma necessidade da nossa igreja, buscar a Deus com integridade, com interesse, com zelo, com força. Com força. Meus amados irmãos, por meio de Cristo, Jesus, a Igreja Presbiteriana de Filadélfia, ela é tornada íntegra na presença do Senhor. Portanto, busquemos isso, através da presença do Senhor Jesus Cristo conosco todos os dias. Ainda que vivamos em meio a muitas tentações, ainda que vivamos, meus amados irmãos, com um coração que às vezes oscila entre a firmeza e a incerteza, entre a fidelidade e a infidelidade, entre a esperança e a desesperança, a busca por Deus precisa ser de forma íntegra, porque é uma necessidade nossa. Por isso, por meio de Cristo, meus amados irmãos, nós somos tornados íntegros na presença do nosso Deus. Atente para o perigo da infidelidade, porque nós não ficaremos impunes. Foi o que nós lemos em Provérbios, no capítulo 5, no verso 22. Nós não ficaremos impunes. E o pior de tudo é ter que enfrentar os outros. É ter que enfrentar os outros. Diz-nos o texto no capítulo 5 de Provérbios, no verso 22, quanto ao perverso, aquele que vai e não volta, ou aquele que só quer ficar lá, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado, ele será detido. Busquemos ao Senhor com integridade. A Ele toda a honra e toda a glória para todos sempre. Amém. Cantemos o hino.